Tem esse artigo aqui do Roberto Amaral, bom também, né, José Claudemir, bacana. Joguei aqui o link aqui para vocês poderem acompanhar. Faltam 16 pilas aqui e vamos ler esse artigo aqui do Roberto Amaral para entender. Iniciativa Inspiração também curte. Lula e o Poder dos Derrotados, por Roberto Amaral. Vamos ler juntos aqui, ó, o Lula dando um joinha. Roberto Amaral é cientista político, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-presidente do PSB. Autor da História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios, editor Expressão Popular e Books Kindle. Toda a história do homem dominando a natureza, é a história da violência segundo a narrativa dos vencedores. No Brasil, a história da força ocupante, comandada pela aliança da cruz com Bacamarte a serviço da escravidão e da acumulação do senhor do engenho, não seria diferente, nem distinta das suas consequências. De princípio, o projeto de pura exploração extrativista, alimentada pela escravidão de negros africanos e o genocídio dos povos originários. Que legal, minha querida, melhor que fantástico. O domínio colonial impede a emergência de uma nação, como registra Auguste Saint-Hilaire, viajante francês que aqui esteve entre 1816 e 1822. A situação funcional dessa população pode ser resumida em uma palavra: o Brasil não tem povo. O povo, dirá Capistrano de Abreu, escrevendo há cerca de 100 anos passados, foi capado e recapado, sagrado e ressagrado. Sua obra é do início do século passado e seria relida por Darcy Ribeiro. Nunca houve aqui um povo livre, regendo seu destino na busca da própria prosperidade. Nós, brasileiros, somos um povo sem ser, impedido de sê-lo. Obrigado, Marcos Alves, pela generosidade, meu querido. Agora faltam R$13 de contribuição. Vocês vão deixar eu fechar no vermelho, gente? Vamos lá, vamos fechar no azul. Sem povo e sem nação, sem projeto, fizemos país antes de sociedade. Por séculos, longe de construir uma comunidade de sentimentos, fomos um aglomerado de gente diversa, senhores e escravos, sem noção de pertencimento comum, negros e índios dominados por brancos, de baraço e cutelo, senhores da vida e da terra, caminhando em um território imenso, aberto à exploração predatória. Na visão de Hilaire, uma população apenas carente de unidade quando o país já se preparava para a sua emancipação. Ao cabo de 500 anos, somos ainda uma nação por ser, uma expectativa. A profecia do Stefan Zweig, que a perversidade da classe dominante transformou em maldição. País ainda em busca do seu destino, revela-se vincado pela truculência que, estruturada a partir da violência do estado de classes, pervade toda a sociedade, como denota a desigualdade econômica elevada a níveis ignominiosos. O traço essencial da formação histórica persiste na contemporaneidade, a saber, o primado da ordem estabelecida, do poder concentrado, da ditadura da classe dominante, de par com a ideologia da conciliação, arguida para impedir a ruptura que enseja o progresso, a presença de um passado renitente, um horror às insurreições das massas, todas esmagadas com extremada violência, desde os primeiros quilombos a Canudos e contestado ainda no século passado. Um único levante vitorioso, chamado Revolução, entre aspas, de 1930, foi um movimento inter-oligárquico liderado por 3 governadores de estado e comandado por meia dúzia de oficiais superiores. A permanente rejeição à mudança, um espectro insondável que é substituído pela preservação do status quo. Somos um projeto lampedusiano, assim não fazemos nem revolução social, nem mesmo revolução nacional. Nossa independência, como é sabido, decorreu de uma negociação intermonárquica arbitrária pela Inglaterra a custos altíssimos para a nova província. Seguem-se quase 70 anos de um império alheio ao progresso. A classe dirigente imperial entrega o Estado aos herdeiros da Casa Grande como indenização pelo fim da escravidão. Em 1889, um golpe militar levantado para depor o gabinete Ouro Preto, indisposto com a caserna, derruba a monarquia e institui, sempre sem povo, um regime pretensamente republicano que, na verdade, representava o retorno à tradição luso-brasileira, de concentração de poderes em torno do chefe de Estado, antes imperador, doravante presidente da República e, por muitos anos e em várias oportunidades, ditador. Sérgio Buarque de Holanda, na obra Na Seminal Raízes do Brasil, comentaria que a democracia entre nós sempre foi um mal entendido, ou digamos, um regime que os militares jamais entenderam
e que a classe dominante admite até o momento em que seus interesses podem, no seu imaginário, correr algum risco. Diante da crise presente, esta que ameaça o governo recém-ungido pela soberania popular, são aviltradas todas as lições de ciência política. Boa noite, Sandra. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Faltam 13 pilas aí para nossa meta. Vamos lá. Que é a conciliação, a negociação, a composição, o arrego e até a renúncia a projetos. Nessa equação não há espaço para o novo, que, em qualquer hipótese, pagará a conta histórica. Contingências que não dominamos dizem-nos que pertencemos à civilização ocidental e cristã, e, por decorrência, somos peça da geopolítica militar sob o comando dos Estados Unidos da América. Dependentes, somos criticados quando intentamos a uma política externa de simples não alinhamento automático com o Departamento de Estado. A globalização acelera o processo de desindustrialização e acentua o império do grande capital. O país pode ir mal das pernas, mas os especuladores vão sempre bem, porque seus negócios pouco dependem da nossa economia internacionalizada como seus lucros. Em entrevista recente para a Folha de São Paulo, no dia 17 de julho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz-nos que 1% dos brancos multimilionários, que abocanham 25% do total da renda nacional, não paga impostos. Se aplica em um fundo exclusivo, como também não paga impostos quem ganha 2,6 milhões, mas paga imposto de renda o assalariado que recebe um piso de meros R$ 2.650. O Banco Central do Brasil, um quartel da resistência antidesenvolvimentista, impõe-nos uma taxa Selic de 13,75% ao ano, o que equivale a juros reais de 10%, quando a inflação, em vez de queda, aponta índices de 3%. Nos Estados Unidos, o modelo para tudo entre nós, com inflação de algo de 8% ao ano, juros reais estabelecidos pelo Fed giram em torno de 5% e 5,25%. É de todo consabido que a política de juros altos, mais que a caturrice de um burocrata poderoso e ainda solta, constitui um atentado contra a economia nacional. Ela reflete a captura do Estado pela banca, que se convencionou a chamar de mercado, e, portanto, sua exigência de que a economia do país, não importa quantas bocas precisemos alimentar, priorize a garantia do financiamento do capital financeiro. Não há possibilidade de qualquer de recuperação nacional sem oferta de crédito, seja ao produtor, que está longe da Faria Lima, seja do consumidor. Juros estratosféricos e crédito constituem a antinomia, a inflação está em queda, fala-se até em deflação. O dólar cai, mas o BC quer juros altos. Por quê? Porque, ele mesmo diz, teme a recuperação do mercado de trabalho. Para os Chicago Boys, onipresentes no noticiário econômico, a queda do desemprego é sinônimo de aquecimento do mercado, porque o aumento do número de trabalhadores empregados pode pressionar para cima os salários e produzir inflação. Em outras palavras, o que o BC persegue é o desemprego, a estagnação. Assim, temos um governo e sociedade lutando para a criação de emprego e renda, e a grei do Roberto Campos Neto, que não nega suas origens, forcejando o desemprego. A grande imprensa, porém, defende tudo isso, como reclama Lula, enfrenta a União Europeia na defesa do Mercosul e critica iniciativas visando a recuperação industrial, mesmo as mais tímidas, como a prioridade das compras governamentais. É a vez de lembrar uma justamente esquecida ministra da Fazenda, para quem em sua política o povo era apenas um detalhe. É a Zélia Cardoso, né? Este é um pano de fundo das negociações que se desenvolvem em Brasília e alhures encoberto pela versão impressionista da grande mídia. A República assiste, algo ausente, ao drama quase solitário do presidente Lula neste toma lá da cá, que começa a definir o seu rumo. O governo possível, determinado pelas circunstâncias da política real. O império de uma correlação de forças que põe o governante à mercê do jogo imposto pelos derrotados nas eleições presidenciais, porque se aceita a correlação de forças como um determinismo e não como uma contingência. O sistema político-institucional, o governante está esgotado. Dessa evidência solar, nos recusamos a tomar consciência, temerosos de assumir as suas consequências. Os derrotados governam, porque são derrotados que, no entanto, controlam o Congresso, efetivo delegado do poder hegemônico que vem do engenho e da Casa Grande e chega, imutável,
em 500 anos, a Faria Lima, filial do grande capital que nos governa de Washington, como já nos governou por mais de 100 anos a partir da City de Londres. De lá manipula a vida brasileira, da economia até a política. Para permitir que o governo democrático, na sucessão do projeto proto-fascista, determinada pelo segundo turno das eleições de 2022, a direita atende pelo codinome de Centrão, após ameaçar a governabilidade, exige agora a coabitação, que implica a posição de mando de que decorre a intervenção da política do governo. Se a frente ampla partidária montada por Lula assegurar a vitória mostrou resultados, o mesmo não se pode dizer daquela amplíssima que o presidente arquitetou para governar. A direita quer mais, o país conhece as habilidades de Lula como negociador, mas ele se encontra diante de um fato concreto que os estrategistas de centro-esquerda devem estar estudando. Se ganhamos as eleições presidenciais, perdemos as eleições legislativas. Este juízo, de fato, cobra uma resposta. Temos que nos lembrar do porquê havermos depositado todas as nossas forças em derrotar eleitoralmente o protofascismo liberal, esse monstrengo brasileiro, e retomar o comando da administração pública e, assim lembrando, retomar a batalha ideológica, a educação das massas, a denúncia do projeto da classe dominante e a defesa da alternativa popular. Apenas dar fim às maiores aloprações bolsonaristas e recriar alguns bons programas dos nossos governantes anteriores, tarefas sem dúvida necessárias, não parece suficiente nem para enfrentar os desafios presentes, nem muito menos para afincar as bases de um projeto de longo prazo. A extrema-direita forte espreita, e os representantes da Casa Grande, a direita não zurra, sabem muito bem como colocar um pé em cada canoa, fazem isso há 500 anos, sem jamais cair. O desafio colocado para a esquerda pode ser o de retomar as suas origens, sem esquecer aqui e o agora, pensar no médio prazo e retomar agora como prioridade abandonada a organização popular. Aí então, ao invés de objeto, o povo assumirá o seu papel de agente histórico. O que não podemos é perder sem lutar. Aí faz uma observação aqui no final do texto. Mal passo, não é adequado nem conveniente o ministro da Fazenda do Brasil se permitir dissertar numa entrevista sobre como se deve dar o processo eleitoral na vizinha Venezuela, um país com o qual desejamos, assim, tendo normalizar relações. Será que todo membro do primeiro escalão do governo brasileiro pode, agora, se sentir à vontade para dar palpite sobre o sistema político dos Estados Unidos, ou da China, da Rússia, ou ainda da Turquia, do Irã e da Arábia Saudita? Ou vamos naturalizar a noção de que algumas nações amigas, de certo não todas, podemos tranquilamente puxar a orelha em público para o gozo de folhas e pasquins? Ótimo texto, viu? E um puxão de orelha grande aí no Fernando Haddad ao encerrar a entrevista.